Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Estamos começando aqui mais uma aula de metais. Espero que todo mundo esteja bastante animado para essa aula, que vai ser bastante conteúdo, tá? Bastante coisa teórica. A gente vai seguir mais ou menos o caminho da aula anterior que a gente gravou, né? Um conteúdo mais teórico, para a gente abordar as coisas que a gente não aborda quando a gente está tocando, né? Porque, como eu falei na aula anterior, às vezes a gente toca e não sabe o que está fazendo. Então, a intenção dessas aulas é aprofundar um pouco mais essa parte teórica. Beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Então, tá bom, vou compartilhar. Tudo tranquilo. Isso aí. Aqui tá muito bem, tá chovendo, deu uma diminuída no calor, então a gente já tá menos, suando menos, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Conforme a aula passada também, hoje a gente vai estar seguindo... Deixa eu chegar mais para cá. Hoje a gente vai estar seguindo o método do Oswaldo Lacerda, né? O livro, Compêndio de Teoria Musical, Elementar da Música, né? Como eu já falei para vocês na aula anterior, disponibilizei o PDF para vocês estarem estudando, né? Então não tem mais desculpa de não saber esses assuntos que a gente vai tratar, tá bom? Então espero que vocês peguem um pouquinho para ler, é bem fácil, é gostoso de ler. O Juanzinho já está lendo, né, Juanzinho? Começou já. É um conteúdo bastante didático, é fácil de aprender, você vai começar a ler, você vai querer ler mais, porque ele vai te induzindo passo a passo a você aprender essas partes mais teóricas que a gente não vê tanto assim nas nossas aulas práticas. Beleza? Então, na aula passada a gente falou um pouco sobre propriedades do som. Só lembrando, são 4 propriedades do som. Quem consegue me falar uma? Timbre, altura. Ô Samuel, você vai falar tudo? Agora deixa. Timbre, altura. Vai, Juan. Qualquer um dos dois Juans aí. Intensidade. Intensidade. Falta um, Juan. Vai, para você. Vou te dar uma dica. Quem que vai falar? Ninguém vai falar? Pode falar, Samuel. Pode falar. Volume, fala? Duração. 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 Isso. Pessoal, peraí, só um minutinho. Deixa eu arrumar minha cadeira aqui. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Nossa, eu tava mutado de tudo aqui. Falando mutado, Estamos em aula ainda, hein? Agora eu tô vendo. Desliga. Como? Voltei, pessoal. Vamos lá, estava arrumando minha cadeira aqui, minha mesa. Então, são 4 propriedades do som. Altura, duração, timbre e intensidade, né, que a gente falou na aula passada. Na aula de hoje, a gente vai abordar as figuras rítmicas, né? Aqui no método ele traz como figura da nota, mas vamos tratar como figuras rítmicas, que é aquilo que a gente já executa na hora de tocar. Semibreve, mínima, semínima, colcheia e semicolcheia. Tá? Então, vou começar aqui a seguir o método. Todo mundo está enxergando? Dá um joinha. Todo mundo está vendo o método de maneira clara. Beleza. Conforme eu falei na aula anterior também, às vezes eu vou estar olhando para o lado aqui, porque vocês estão do lado da minha tela, tá? Então, não estranhem aí. Vamos lá. A primeira figura que o método traz para nós aqui, figura rítmica, lembrando que a figura rítmica, ela tá uma pergunta agora, aproveitando o gatilho. A figura rítmica, ela está associada diretamente com qual propriedade do som? Duração. Duração, isso, muito bem. A figura rítmica, né, ela vai trazer para nós a duração das notas. Então, ela está diretamente ligada com a propriedade do som de duração. Certo? Quem que está arriscando aí o método? É você? Eu tenho uma pergunta. Mas quem que fez isso aí? Foi você, Wesley? Mas não era para aparecer no meu, né? Estranho, era para aparecer só no seu. Você falou que
Na duração é a propriedade, né? Que faz mais parte. Isso. E na intensidade também não faz, não? As figuras? Faz parte o quê? A intensidade também, não? Só na duração? Tipo, as figuras têm tanta dinâmica, tanto... Não. Para a propriedade do som, da intensidade, aí vai ter as dinâmicas, né? Que aí são as siglas. Mesoforte, forte. Siglas. Isso. Essas notas, as figuras rítmicas estão diretamente ligadas às né? Quando fala dessa parte de intensidade, a gente já vai para a dinâmica. E tem um capítulo nesse livro também que fala de dinâmica, mesoforte, piano, forte, aí tem um monte, né? Aí depende do que o compositor quer demonstrar. Mas, voltando para cá, então. A gente tem a primeira figura aqui, que é a semibreve, né? Que é comum, todo mundo já conhece, que é a bolinha, que ela vai possuir 4 tempos. A gente vai falar como a gente vai usar a nomenclatura tempos, tá? Em alguns casos, ela não é mais utilizada, essa nomenclatura. A gente pode chamar de pulso, pulsação, a gente vai chamar de tempo aqui, tá bom? Então, a semibreve tem 4 tempos, como todo mundo já sabe. A mínima, que é a bolinha com a perna, tem 2 tempos. A semínima, que é a bolinha fechada com a perninha, 1 tempo. Colcheia, que tem a hastezinha aqui, meio tempo. E a semicolcheia, 1/4 de tempo, ok? A gente não vai se apegar tanto agora à nomenclatura das partes da nota, tá? Isso aí vai ficar para uma outra aula. Então, a gente vai pode falar perninha mesmo, bolinha, depois a gente se atenta a essa questão da nomenclatura das partes da nota, da figura, né? Então, beleza. Se vocês repararem, elas vão diminuindo pela metade, né? Então, a gente tem aqui 4 tempos, depois tem 2 tempos, 1 tempo, meio tempo, 1/4 de tempo. Tem essas outras duas aqui, que é a fusa e a semifusa, que aí seria 1/8 de tempo, 1/16 de tempo. Ou seja, em 1 tempo você vai tocar 16 semifusas. Mas elas não são muito usadas, né? Então a gente vai focar mais até aqui na semicolcheia, tá bom? Futuramente a gente avança aí para essas outras duas. Descendo um pouco a minha tela aqui, a gente vai ter um quadro com a relação de tempos entre as notas, né? As subdivisões dessas notas. Dessas figuras, aliás. Então, a gente tem aqui a semibreve, né? A semibreve, ela se divide em 2 mínimas, né? Ou seja, 2 mais 2, eu tenho 4. As mínimas, a gente subdivide elas em 2 semínimas, né? Então, 1 mais 1, eu tenho 2. 1 mais 1 mais 1 mais 1, eu tenho 4, certo? Então, até aqui, tranquilo. Agora a gente vai começar a entrar nas colcheias. A colcheia vale meio tempo. Então a gente subdivide aqui a semínima em 2 partes, para ter 2 colcheias. Então, meio com meio, tenho 1, 1 com 1, eu tenho 2, e 2 com 2, eu tenho 4. Sempre fazendo essa correlação de metade, né? Sempre pela metade, tá? Então, se a gente observar quantas colcheias cabem em uma semibreve, desculpa, quantas colcheias cabem em uma semibreve, se a gente for fazer a contagem? Tem 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 colcheias, certo? 8 colcheias cabem em uma semibreve. Por que que eu tenho 2 colcheias? 1 tempo, aqui mais 1, mais 1, mais 1. Então, 1, 2, 3, 4. Certo? Estou falando muito rápido, tá dando para entender? Tá dando para acompanhar sim, tá dando para acompanhar sim. Beleza. E aí, indo para a semicolcheia, né? Então, mesma coisa. Eu divido uma colcheia por 2, eu subdivido ela, aliás, né? Então, uma colcheia eu vou ter 2 semicolcheias, tá? Então, em um tempo... Tem que ter um trovão aqui. Então, em um tempo, eu tenho 4 semicolcheias, tá? Então, é só vocês observarem as correlações aqui que fica fácil de entender. Beleza? Essa parte de nomenclatura, tempos das figuras rítmicas, ficou claro para vocês? Tem alguma dúvida que vocês queiram estar perguntando?
Tá tranquilo? Beleza. Vou pular para uma página aqui agora, para a próxima página. A gente vai sair um pouco da questão agora da duração, né? Para a gente entrar agora num assunto que eu acho que está se tornando bastante recorrente nos nossos estudos práticos e a gente precisa entender de uma maneira melhor, tá? Que vai ser, esse próximo assunto vão ser os sinais de alteração. Bemol, sustenido, B quadro, tem também o dobrado bemol, dobrado sustenido. A gente não vai aprofundar tanto nesses dois últimos, tá? Mas a gente vai falar sobre bemol, sustenido e B quadro. Mas isso vai ficar para a próxima aula, beleza? Deixa eu voltar minha tela normal aqui. Agradeço, pessoal, pela presença de todos. Então, na próxima aula, a gente vai voltar nesse método, nesse livro, para abordar o assunto dos sinais de alteração. Beleza? Grande abraço para todo mundo. Obrigado.